Você já sentiu como se estivesse preso a algo invisível, como se a sua alma caminhasse em círculos dentro de um labirinto sem saída? Já teve a sensação de estar tentando avançar, mas alguma coisa dentro de você, uma lembrança, um erro, uma perda, te segura como correntes silenciosas? E se eu te dissesse que aquilo que mais atrasa o futuro que Deus preparou para você não são os inimigos do lado de fora, mas o passado que você insiste em manter vivo dentro de si? E se eu te revelasse que existe um poder quase secreto, uma chave espiritual que só é ativada quando você finalmente decide soltar aquilo que já deveria ter sido entregue? O que você está prestes a descobrir não é apenas mais um estudo bíblico. É uma convocação, um chamado do céu para todos aqueles que, mesmo cheios de fé, sentem que algo ainda os impede de viver o novo de Deus. Hoje você vai entender por que algumas promessas não se cumprem, mesmo com oração e jejum. Vai descobrir o que realmente impede sua alma de florescer e por que, enquanto não houver uma verdadeira entrega, o futuro continuará trancado. Existe um segredo espiritual, revelado ao longo das Escrituras, mas muitas vezes ignorado. Deus só constrói o novo sobre terrenos. Corações ocupados com o passado não têm espaço para a direção divina do amanhã. Isso significa que o seu recomeço não depende apenas de orações emocionadas ou de jeitos intensos de buscar a Deus. Ele depende de um gesto que só você pode fazer: deixar ir. Pense por um instante. Quantos momentos da sua vida estão paralisados porque você ainda está preso a algo que já acabou? Um relacionamento que não volta, uma culpa que Deus já perdoou, um trauma que insiste em se repetir na sua mente como um eco. Há pessoas que tentam viver o novo carregando malas velhas, pesos emocionais, espirituais e até espirituais, quando na verdade Deus já a chamou para uma caminhada leve, livre e restauradora. Neste vídeo, você vai entender com profundidade o que acontece quando você finalmente decide confiar e soltar o passado. Vamos visitar histórias bíblicas poderosas. Algumas vão emocionar, outras confrontar, mas todas têm um só objetivo: destravar sua alma, alinhar seu espírito e te reposicionar no plano divino. Deus tem algo novo para você, mas o novo só entra quando o velho sai. Por isso, antes de começarmos, escreva agora nos comentários, como um ato de fé, paz em Cristo. Esse gesto não é simbólico, é uma declaração espiritual. É como se você dissesse: Senhor, estou pronto para ouvir a tua voz e viver o teu tempo. Se você ainda não curtiu este vídeo, faça isso agora. Ao curtir, você não só mostra ao YouTube que este conteúdo é relevante, você também obriga o algoritmo a entregar esta mensagem a mais pessoas que, assim como você, estão cansadas de viver presas ao ontem. Você estará ajudando a palavra a chegar onde talvez nenhuma igreja física tenha conseguido chegar. E se ainda não está inscrito no canal, faça isso agora. Há milhares de pessoas que usam este conteúdo como apoio espiritual. Para muitos, esse é o único culto da Sibna. Não se inscrever é muitas vezes deixar passar uma fonte de renovo, direção e consolo que o próprio Deus pode estar usando para te sustentar. Você é uma dessas almas escolhidas. Se está aqui agora, não é por acaso. Por isso, comente. Paz em Cristo. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que você ama. Ao fazer isso, você estará se posicionando espiritualmente, e Deus honra quem se posiciona. Acompanhe com atenção até o final, porque o penúltimo ensinamento de hoje pode ser a chave espiritual que vai desbloquear uma nova estação sobre a sua vida. Uma estação que está adormecida, mas que pode se abrir com um simples ato de fé. Agora, respire fundo, silencie tudo ao redor e prepare seu coração. Pegue sua Bíblia. Nos próximos minutos, você vai descobrir o que Deus faz com o seu futuro quando você finalmente deixa o passado para trás. 1. A mulher de Ló. O perigo espiritual de olhar para trás. Poucos versículos nas Escrituras carregam um impacto tão silencioso, mas tão profundo, quanto a história da mulher de Ló. Em apenas uma frase, o destino dela é selado para sempre. Uma mulher sem nome, mas com um ensinamento eterno, um olhar, e tudo termina em Gênesis 19. Deus intervém com força e justiça sobre Sodoma e Gomorra, cidades mergulhadas na corrupção, no egoísmo e na perversão. Ló, homem justo em meio à perversidade, recebe o livramento. Anjos são enviados para tirá-lo às pressas de um lugar que já havia sido condenado.
A ordem divina é clara. Fuja pela sua vida. Não olhe para trás. Não pare. Mas no meio dessa fuga, entre o passado que se despedaçava e o futuro que começava, a mulher de Ló olha, e ao olhar, ela perde tudo. Ela não foi destruída por desobediência aberta, mas por uma ligação oculta, um apego emocional, um coração ainda preso ao que Deus já havia condenado. A Bíblia diz que ela se tornou uma estátua de sal, símbolo de quem congela entre o ontem e o amanhã. Ela andava, mas seu coração estava virado para trás. Quantas vezes isso também acontece conosco? Dizemos que queremos o novo, mas continuamos remoendo o passado. Falamos em cura, mas revisitamos a dor. Oramos por libertação, mas seguimos alimentando lembranças que deveriam ter sido entregues. O problema não é o que passou. O problema é continuar olhando para aquilo que Deus já encerrou. A mulher de Ló representa o que muitos vivem hoje. Um corpo que caminha, mas uma alma que está parada no tempo. Pessoas que por fora até parecem bem, mas por dentro continuam habitando os mesmos traumas, ressentimentos e saudades que só atrapalham o plano de Deus. A ordem do céu continua a mesma. Não olhe para trás, mas seguimos olhando. E aqui mora um princípio espiritual. O olhar direciona o coração. Quando você foca no que ficou, paralisa o que Deus quer mover. Quando se prende ao que já foi, fecha os olhos para o que pode ser. E o mais sério, olhar para trás nem sempre é apenas saudade. Às vezes, é resistência espiritual. É manter aceso aquilo que o céu já declarou como encerrado. Jesus reforça esse ensinamento com palavras fortes em Lucas, capítulo 9, versículo 62. Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A mulher de Ló poderia ter sido símbolo de obediência, de escape, de um novo começo, mas se tornou símbolo de apego, de perda, de uma história interrompida, no exato momento em que Deus estava prestes a recomeçar. E você, o que ainda está te fazendo olhar para trás? Um relacionamento quebrado? Um erro que você já pediu perdão, mas não consegue se perdoar? Um trauma de infância que ainda dita suas decisões hoje? É tempo de romper. Deus não te chamou para ser uma estátua de sal. Ele te chamou para o movimento, para o caminho, para uma estrada onde a fé anda à frente e a dor fica no passado. Mas essa estrada exige uma escolha, e essa escolha começa no olhar. Hoje, você precisa declarar sobre si mesmo: eu não vou mais olhar para trás. Essa decisão pode parecer pequena, mas no mundo espiritual, ela é uma porta. Quando você a atravessa, Deus começa a revelar coisas novas, trazer pessoas novas, abrir caminhos que estavam fechados há anos. Por isso, escreva agora mesmo nos comentários: eu não vou mais olhar para trás. Esse não é só um comentário, é um decreto espiritual, uma chave de libertação. E ao curtir este vídeo, você ajuda essa mensagem a chegar até outras pessoas que, como você, estão presas a lembranças que Deus quer apagar. Agora, respire fundo, porque no próximo bloco, vamos mergulhar em uma história que mostra o oposto da mulher de Ló. Um homem que teve a coragem de sair sem saber para onde ia, e foi recompensado com um novo futuro. Vamos falar sobre Abraão, e o que acontece quando Deus te pede tudo para te dar muito mais. 2. O chamado de Abraão, quando Deus te pede tudo para te dar mais. Em Gênesis capítulo 12, Deus faz um chamado que rompe todos os padrões da lógica humana. Ele se dirige a um homem chamado Abrão, que se tornaria Abraão, o pai da fé, e diz: sai da tua tara, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Observe, Deus não mostra nada. Ele apenas manda sair. Não há mapa, não há destino conhecido, apenas a voz que chama e a fé que responde. Esse é um dos convites mais profundos que Deus já fez a um ser humano. Um chamado que exige abandono, ruptura, separação. Abrão tinha 75 anos, não era jovem. Já tinha uma história, tinha posses, tinha raízes. E ainda assim, Deus o chama para um novo tempo, um novo nome, um novo lugar, uma nova identidade. Tudo novo, mas com uma única condição: deixar o que era velho. Essa história ecoa no coração de todos os que, em algum momento, sentiram que Deus estava chamando para algo maior. Mas esse maior exigia uma renúncia dolorosa. Abraão nos mostra que há bênçãos que só se manifestam depois do primeiro passo. O novo de Deus nunca aparece antes da obediência. Ele se revela na estrada da fé passo a passo, no invisível que se torna visível apenas quando a alma caminha. Pense na ordem que Deus deu: sai da tua terra,
o ambiente conhecido, a geografia emocional, o chão da segurança, da tua parentela, os vínculos que moldaram sua identidade, os afetos, as tradições, da casa de teu pai, o passado, os legados, as vozes que ecoam dentro da alma. Deus estava pedindo tudo, mas não era perda, era troca. Era para um futuro que não cabia dentro da estrutura antiga. Quantas vezes o Espírito Santo já te convidou a fazer o mesmo? A sair de hábitos mentais que te prendem, a romper com relacionamentos que adoecem, a abandonar pensamentos que te limitam. Talvez ele tenha pedido para você soltar uma imagem antiga de si mesmo, baseada na dor, na escassez, na culpa. E talvez, por medo, você ainda não respondeu ao chamado. Mas aqui está a verdade espiritual. Deus nunca te pede algo sem ter algo maior para dar em troca. Ele não é um destruidor de histórias. Ele é um restaurador de destinos. Quando ele diz sai, é porque há uma terra que ele vai te mostrar. Há uma promessa que precisa de espaço para florescer. Abraão não hesitou. Ele obedeceu. E a promessa veio logo depois. Farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei. Engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Gênesis capítulo 12, versículo 2. Note, Deus não disse apenas que o abençoaria. Disse que ele seria uma bênção. E esse é o ponto mais profundo de toda a jornada espiritual. Quando você obedece, você deixa de apenas receber a se tornar instrumento. Abraão não recebeu um mapa, ele recebeu uma missão. Não teve segurança, mas teve a presença. E isso foi suficiente. Porque a fé verdadeira não exige que você enxergue tudo. Ela exige que você confie em quem te chama. Hoje, Deus também está dizendo, sai dessa terra interior, onde a dor ainda governa. Sai desse padrão mental que te impede de crer. Sai dessa zona de conforto onde a alma se acomoda, mas não floresce. Sai, porque só depois da saída é que a terra prometida começa a aparecer. Então, como um ato de fé, escreva agora nos comentários, eu estou saindo para viver o novo de Deus. Esse comentário é mais do que uma frase. É um passo, é um gesto simbólico de alguém que aceitou o chamado. E ao curtir este vídeo, você estará ajudando outros Abraões, pessoas que também estão ouvindo a voz do Espírito, a terem coragem de deixar tudo para trás e caminhar em direção ao invisível. E agora, prepare seu coração, porque no próximo bloco, vamos refletir sobre um homem que teve tudo para seguir Jesus, mas escolheu guardar o que Deus havia pedido para Texas. O jovem rico e o perigo de preservar o passado às custas do futuro. 3. O jovem rico. Guardar o que Deus pediu para deixar é perder o futuro que ele planejou. Em Marcos capítulo 10, somos apresentados a um personagem enigmático. Um jovem, rico, religioso, moralmente íntegro. Aos olhos da sociedade, ele tinha tudo, mas faltava-lhe paz. Dentro dele havia uma inquietação, um vazio, que nem sua riqueza, nem seu comportamento exemplar conseguiam preencher. É por isso que ele corre até Jesus e pergunta: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Essa pergunta revela uma alma sedenta, um coração que busca mais do que aparência ou tradição, mas também denuncia uma dúvida profunda. Ele quer a eternidade, mas ainda está preso ao agora. Quer a promessa de Deus, mas carrega as âncoras do mundo. E Jesus, com amor, o confronta. Primeiro, fala dos mandamentos. O jovem responde com segurança: tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Então vem o momento decisivo. O mestre olha dentro da alma daquele rapaz e toca no ponto exato da prisão. Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Silêncio. O jovem baixa a cabeça e vai embora. Triste. Esse é um dos episódios mais tristes dos evangelhos, porque Jesus não o afasta. Ao contrário, ele o convida a algo extraordinário, um chamado pessoal para caminhar ao lado do Salvador, viver o reino de perto. Mas o jovem não consegue. O problema não era o dinheiro, era o apego. Ele não estava disposto a deixar o que considerava essencial, mesmo que isso significasse perder o que era eterno. Quantos hoje vivem a mesma contradição? Querem um novo de Deus, mas continuam guardando o que ele pediu para soltar. Relacionamentos que aprisionam, orgulhos disfarçados de força, vícios emocionais, culpas que já foram perdoadas, mas que se transformaram em identidade. Contas por uma direção,
mas mantém os pés firmes no lugar onde sempre estiveram. Há um princípio espiritual que precisamos compreender. Deus só libera o futuro quando você solta o presente. Você não pode segurar a promessa e o passado ao mesmo tempo. Não pode querer as mãos de Cristo e ainda se agarrar às correntes que te amarram. E é exatamente esse o drama do jovem rico. Ele estava diante da maior oportunidade da sua vida. O próprio Jesus o estava chamando, mas ele recusou, não com palavras, mas com escolhas. E aqui está o ponto. Deus não força o novo. Ele propõe, ele convida, ele estende a mão, mas respeita a sua decisão. O jovem rico poderia ter sido um discípulo, um apóstolo, um testemunho vivo de transformação. Mas seu nome ficou na Bíblia como um alerta. Guardar o que Deus mandou deixar é perder o futuro que ele planejou. Talvez o Espírito Santo já tenha mostrado claramente o que você precisa soltar. Talvez você até já tentou, mas tem medo. Medo de perder algo que parece importante. Medo de ficar vulnerável. Medo de dar um passo de fé e não saber o que virá depois. Mas ouça, Deus nunca tira sem dar algo melhor. Ele nunca pede o que você tem sem ter algo muito maior para oferecer. E é por isso que hoje você precisa fazer uma escolha. Você quer continuar carregando o que parece necessário? Ou quer viver o que é eterno? Quer segurar o controle? Ou entregar tudo e seguir Jesus? Escreva agora nos comentários, como um ato de fé e coragem: Senhor, eu solto o que me prende para viver o teu futuro. Essa frase não é apenas uma oração. É uma entrega, é o início de uma transformação. E, ao curtir este vídeo, você estará ajudando outros jovens ricos, não de bens, mas de bagagens, a perceberem que o apego pode custar o chamado, que a hesitação pode impedir uma história de salvação, que o agora pode matar o eterno. Prepare-se, porque no próximo bloco, vamos refletir sobre uma mulher marcada por um passado pesado, uma reputação manchada, mas que ao encontrar Jesus, descobriu que nenhum passado é forte o bastante para impedir o futuro que Deus quer construir. Vamos falar sobre a mulher samaritana e como a sede da alma encontra água viva no encontro com Cristo. 4. A mulher samaritana, quando a sede do passado encontra a água viva do futuro no Evangelho de João. Capítulo 4. Encontramos uma das cenas mais comoventes e ousadas do ministério de Jesus. Ele está cansado da viagem e para junto de um poço em Samaria, quando uma mulher se aproxima para tirar água. Essa mulher não tem nome, mas carrega uma história marcada por rejeições, fracassos e vergonha. Ela vem ao poço ao meio-dia, o horário mais quente do dia, porque evita o olhar das outras mulheres, evita os julgamentos, evita a própria dor. E ali, naquele lugar de solidão, Jesus a espera. Ele sabia que ela viria. Sabia do seu passado, sabia do vazio que ela tentava esconder. E ainda assim, ele não a evita. Ao contrário, ele inicia o diálogo "dame de beber", diz o Senhor, com essa frase. Jesus quebra barreiras culturais, religiosas e emocionais. Ele, um judeu, fala como a samaritana. Ele, um homem, se dirige a uma mulher desacreditada. Ela, o puro, se aproxima da pecadora. E tudo muda. A mulher tenta desconversar. Levanta questões religiosas, fala de tradições, mas Jesus vai direto à sede da alma. Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, "Dame de beber", tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. João capítulo 4, versículo 10. E é aqui que começa a transformação. Jesus expõe o passado dela com ternura. "Chamaste o teu marido?" Ela hesita. Ele insiste. "Tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu." Mas não há condenação em sua voz. A revelação, a cura, a libertação. Pela primeira vez na vida, aquela mulher é vista de verdade. Que isso é acolhida. Ela foi ao poço buscar água, mas encontrou a fonte. Ela foi ao poço carregando vergonha, mas saiu dali com um chamado. Aquela mulher, marcada por rejeições, tornou-se a primeira missionária de Samaria, porque quando a alma encontra água viva, ela transborda. E é exatamente sobre isso que o Espírito Santo quer falar com você hoje. Não importa o peso do seu passado. Se você estiver disposto a escutar Jesus, ele vai reescrever sua história. Talvez, assim como a samaritana, você esteja fugindo do confronto. Talvez sua rotina espiritual esteja cheia de meios-dias quentes, momentos em que você esconde suas feridas atrás de compromissos de religião, de aparências, mas Jesus está te esperando no seu caminho, no seu silêncio, no seu lugar.
de vergonha. Ele não vai te evitar. Ele vai te oferecer água viva. Aquela mulher poderia ter recusado, poderia ter dito: já é tarde demais. Minha história já está manchada demais. Mas ela ouviu, ela creu, ela deixou o cântaro e correu para anunciar. Porque quem encontra Jesus de verdade deixa para trás o que já não importa. O passado vira testemunho e o futuro se abre como um campo fértil para o reino florescer. Você também pode ser essa mulher. Você também pode viver esse encontro. Mas é preciso estar disposto a largar o cântaro, aquilo que você acha que precisa, mas que já não serve mais. E isso começa com um ato simples: aceitar que Deus ainda acredita em você. Escreva agora nos comentários: Jesus, dá-me da tua água viva. Essa oração simples pode ser o início de uma grande transformação. E ao curtir este vídeo, você estará permitindo que outras samaritanas espirituais, homens e mulheres que se sentem excluídos, envergonhados ou distantes, descubram que Jesus ainda se senta à beira do poço esperando para restaurar no próximo bloco. Conheceu um homem que era considerado desprezível, traidor e indigno, mas que teve sua vida virada do avesso por um simples olhar de Cristo. Prepare-se para mergulhar na história de Zaqueu, quando Deus enxerga além do passado e chama pelo nome Five. Zaqueu, quando Deus enxerga além do passado e chama pelo nome. Lucas capítulo 19, encontramos a história de um homem que era rico em bens, mas pobre em alma. Seu nome era Zaqueu. Ele era chefe dos cobradores de impostos, um cargo que à época carregava não apenas desconfiança, mas também desprezo. Era considerado traidor pelo seu povo cúmplice dos romanos, ganancioso, injusto. Seu nome era sinônimo de pecado, e por isso ninguém se aproximava dele. Até que Jesus passou por Jericó. Zaqueu ouviu que Jesus estava vindo, e algo dentro dele acendeu. Um desejo, uma esperança, talvez uma inquietação, que ele mesmo não soubesse nomear. Mas algo o impulsionou a ver o mestre. Havia um obstáculo, porém: sua estatura. E por isso, ele corre adiante e sobe numa árvore. Um gesto quase infantil, quase ridículo para um homem de posição. Mas o coração de Zaqueu já estava buscando o que sua vida inteira havia negado: redenção. E então, algo surpreendente acontece. Jesus passa olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Lucas 19, versículo 5. Aqui está um dos atos mais lindos da misericórdia divina. Jesus não apenas olha para Zaqueu, ele o chama pelo nome. Em meio à multidão que o desprezava, o mestre reconhece sua identidade. O nome que todos usavam com desprezo, Jesus usa com amor. E esse é o ponto de virada. Porque quando Deus te chama pelo nome, Ele não está apenas reconhecendo quem você é, Ele está te anunciando quem você ainda pode se tornar. Zaqueu desce. E o que era vergonha vira celebração. O que era condenação vira visita divina. O que era rejeição vira lá para o Salvador. A transformação é imediata. Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens. E se defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. Lucas 19, versículo 8. Note que Jesus não exigiu isso dele. A mudança não veio da imposição, mas da presença. Porque onde Cristo entra, a vida muda. Quando ele entra na casa, a alma se e organiza. Zaqueu representa todos aqueles que carregam um rótulo imposto pela sociedade, pela família, por si mesmos. Pessoas que acreditam que já erraram demais, se afastaram demais, se sujaram demais para serem olhadas por Deus. Mas a história dele grita: não existe passado sujo que impeça um futuro limpo quando Jesus chama pelo nome. Quantas vezes você já se sentiu como Zaqueu? Pequeno demais para ser notado, indigno demais para ser amado. Quantas vezes você se escondeu em árvores emocionais, tentando observar Deus de longe, com medo de se aproximar? Mas hoje, o Espírito Santo quer que você saiba: Jesus está te vendo, Ele sabe seu nome e quer entrar na sua casa, mas para isso, é preciso descer da árvore do orgulho, da vergonha. Descer do lugar onde você tentou se proteger e se mostrar forte, quando na verdade tudo o que precisava era ser alcançado. Escreva agora nos comentários: Senhor, entra na minha casa e muda a minha vida. Essa frase é uma entrega. Convite, um gesto de humildade e fé. E ao curtir este vídeo, você estará ajudando outros Zaqueus a saberem que Deus não se esqueceu deles,
que mesmo os desprezados pela multidão são amados pelo Salvador. No próximo bloco, vamos visitar uma das histórias mais conhecidas e mais profundas das Escrituras, a ressurreição de Lázaro, quando o tempo de Deus se revela no momento em que tudo parece perdido. Prepare-se para entender que nem a morte do passado é capaz de impedir o mover do futuro. 6. Lázaro, quando o tempo de Deus chega, nem a morte pode impedir. Há momentos na vida em que tudo parece ter chegado ao fim. Projetos são enterrados, relacionamentos morrem, sonhos que antes ardiam no coração se tornam cinzas. Feitas com fé parecem não ter sido ouvidas. É exatamente nesse cenário que nos encontramos em João capítulo 11. Lázaro, amigo íntimo de Jesus, está doente. Suas irmãs Marta e Maria enviam um recado urgente: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Elas esperam uma resposta imediata. Esperam que Jesus venha correndo. Mas ele não vem. O tempo passa. A esperança se dissolve. E Lázaro morre. À primeira vista, tudo parece ter dado errado. Jesus demora. A morte vence. O luto chega. E, por 4 dias, o silêncio de Deus ecoa mais alto que qualquer oração. Talvez você já tenha vivido algo parecido. Pediu, esperou, confiou. Mas o milagre não veio no seu tempo. E então, a dúvida se instalou. Será que Deus ouviu? Será que Ele me ama mesmo? Será que ainda há futuro? Mas o que Jesus responde à notícia da doença de Lázaro muda tudo. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. João 11, versículo 4. Jesus não se move por pressa. Ele se move por propósito. E há propósitos que só podem ser revelados quando tudo parece perdido. Quando o passado foi enterrado. Quando as esperanças já cheiram mal, como o corpo de Lázaro no túmulo. É aí que o céu age com maior intensidade. Porque o tempo de Deus não atrasa, amadurece. Quando Jesus finalmente chega a Betânia, Marta corre ao seu encontro e diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Uma frase carregada de dor, mas também de fé. Marta ainda crê, mesmo sem entender. E Jesus responde com uma das declarações mais poderosas do Evangelho: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, versículo 25. Essa é a chave. Não é tarde demais. Nunca é tarde demais quando Jesus entra em cena. Diante do túmulo, ele ordena que a pedra seja removida, mesmo com protestos humanos, mesmo com a lógica dizendo que já não há o que fazer. Jesus insiste, e então ele ora ao Pai e clama: Lázaro, vem para fora. E o impossível acontece. O que estava morto vive. O que estava enterrado se move. O que todos já haviam desistido volta a pulsar. A história de Lázaro não é apenas um milagre registrado nas Escrituras. É um lembrete eterno de que nenhum passado é forte o suficiente para impedir o futuro que Deus já decretou. Mesmo que tudo pareça perdido, mesmo que as pessoas tenham desistido, mesmo que você mesmo tenha enterrado a fé, Deus pode entrar nos lugares mais escuros da sua alma e ordenar que a vida volte. Pode chamar o seu nome diante do que já morreu. Pode restaurar áreas da sua vida que você julgava irreversíveis. Porque quando o tempo dele chega, nem a morte pode impedir, mas para isso, você precisa tirar a pedra. Precisa deixar a luz entrar. Precisa permitir que o Espírito Santo acesse os lugares onde você trancou a dor, a culpa, a vergonha ou a decepção. Ele quer fazer ressuscitar. Escreva agora nos comentários, como um ato de fé e rendição: Senhor, ressuscita o que em mim já morreu. Essa oração pode abrir a porta para o maior milagre da sua vida. E ao curtir este vídeo, você estará permitindo que outros Lázaros espirituais, pessoas com histórias enterradas, sejam alcançadas pelo poder da palavra. Prepare-se, porque no próximo bloco vamos conhecer o apóstolo Pedro e entender como Deus ainda acredita em quem falhou feio e transforma a maior queda em uma nova missão. Vamos falar sobre a redenção de Pedro, quando Deus reconstrói a vocação no lugar da culpa. 7. Pedro. Quando Deus reconstrói a vocação no lugar da culpa, Pedro foi aquele que teve coragem de largar tudo para seguir Jesus. O pescador que virou discípulo, o impulsivo que andou sobre as águas. O homem que declarou com ousadia: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas também foi aquele que no momento mais escuro da história negou o Mestre
3 vezes. E, na hora de autoridades, mas diante de servos com medo, com vergonha, com dor, e o que é mais devastador. Jesus havia avisado, havia olhado nos olhos dele e dito: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Mateus capítulo 26, versículo 34. Pedro não acreditou, jurou fidelidade, mas no fim, o medo venceu. E quando o galo cantou, a culpa veio como uma avalanche. O Evangelho diz que Pedro chorou amargamente. Aquele choro não era apenas de tristeza, era o lamento de quem acreditava que havia destruído a própria vocação, que não havia mais volta, que o passado havia vencido. Quantos de nós já estivemos nesse lugar? Sabemos quem Deus é, já ouvimos agir, já sentimos seu toque, já dissemos: jamais te deixarei. Mas, diante da pressão, do medo, da tentação, falhamos, negamos, fugimos, e depois vem a culpa, a vergonha e a sede de que a nossa chance acabou. Mas aqui está a beleza do Evangelho. Deus não desiste de quem Ele escolheu. Mesmo depois da queda, após a ressurreição, Jesus aparece aos discípulos à beira do mar. Pedro havia voltado à antiga profissão, voltado aos barcos, ao passado, talvez acreditando que havia sido descartado. Mas Jesus o encontra ali e o chama pelo nome. Mais uma vez à beira de um mar, Jesus e Pedro se encontram. E agora, em vez de promessas impulsivas, o diálogo é íntimo, curador. 3 vezes Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E 3 vezes Pedro responde, com humildade: Senhor, tu sabes que eu te amo. E então, o chamado é restaurado: apacenta as minhas ovelhas. É como se cada tu me amas curasse uma das negações. Como se Jesus dissesse: Pedro, eu não te vejo pelo que você fez naquela noite. Eu vejo o que você pode ser agora. O teu chamado não foi anulado. Ele está sendo restaurado. Essa cena revela o coração de Deus com profundidade. Ele não joga fora quem erra. Ele reconstrói. Ele não apaga a vocação por causa de uma falha. Ele reconfirma. E o Pedro que antes chorava de culpa, se torna o Pedro que prega no dia de Pentecostes, que lidera a igreja, que morre por Cristo. O mesmo Pedro, agora transformado pela graça. Você que me ouve agora, talvez você esteja carregando uma culpa parecida. Talvez sua queda tenha sido vista por todos. Talvez você tenha voltado a antigos hábitos. Talvez tenha deixado de orar, de buscar, de crer. Mas Deus ainda te chama pelo nome. Ele ainda crê em você. Ele ainda diz: apacenta, cuida, eu confio em ti. A vocação não termina na queda. Ela é forjada nela. A culpa só te prende até o momento em que você ouve novamente a voz do Mestre. Por isso, escreva agora nos comentários: Senhor, restaura minha vocação. Essa frase pode marcar o recomeço de uma história que o inferno tentou apagar, mas que o céu quer completar. E ao curtir este vídeo, você estará ajudando outros Pedros, pessoas que tropeçaram, mas que ainda carregam um chamado, a ouvirem que Deus ainda as quer de pé. No próximo bloco, vamos mergulhar na história de Ruth, uma mulher que perdeu tudo, marido, lar, sustento, mas descobriu que o futuro começa quando você decide seguir a direção de Deus, mesmo sem entender o caminho. Prepare-se para o que vem. O futuro de Deus floresce nas escolhas feitas com fé. 8. Ruth. Quando o futuro de Deus floresce nas escolhas feitas com fé. Histórias na Bíblia que começam com perda, mas terminam em promessa. A de Ruth é uma delas. Uma mulher estrangeira, moabita, viúva, sem filhos, sem segurança. Sua vida foi marcada por tragédias que teriam feito muitos desistirem. Mas Ruth decidiu algo que mudou o rumo de toda a sua existência. Ela escolheu permanecer. Após a morte do marido, sua sogra Noemi decide voltar para Belém. Ela está amarga, esgotada, e não tem nada a oferecer. Então diz às noras que cada uma volte para sua terra, para sua família, para recomeçar. Orfa vai, mas Ruth fica. E aqui está um momento que transforma tudo. Com palavras que ecoam até hoje, Ruth responde: não me instes, para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Ela escolheu o desconhecido, escolheu o povo de Deus, escolheu seguir mesmo sem saber onde aquilo a levaria.
E é exatamente essa escolha, feita no meio da dor, que abre as portas de um novo futuro. Porque o céu se move quando alguém decide andar pela fé, e não pelo que sente. Ruth chega a Belém sem nada. Vai trabalhar nos campos recorrendo sobras. Mas é ali, no campo da fidelidade, que ela será vista por Boaz, o homem que mais tarde se tornará seu marido e redentor. O que começou como luto, termina como linhagem, porque Ruth não apenas é restaurada, ela entra na genealogia de Jesus, uma estrangeira, uma viúva, uma improvável, mas escolhida. Essa história é um recado direto para você que talvez esteja vivendo uma fase de perda, confusão ou deslocamento. Você que já não sabe mais para onde ir, que sente que a vida parou, mas que mesmo assim, ainda crê, ainda segue, ainda diz a Deus: aonde o Senhor for, eu irei. Ruth nos ensina que as decisões mais silenciosas feitas em momentos difíceis são as que Deus mais honra. Ela não ouviu uma voz do céu, não teve uma visão, mas teve fé. E essa fé, discreta mas firme, colocou seu nome na eternidade. Talvez o seu campo de hoje seja um lugar difícil. Talvez você esteja recolhendo as sobras da esperança. Mas é exatamente aí, nesse campo, que Deus está preparando algo que você ainda não vê. E o que Ele está construindo pode transformar, não só a sua vida, mas a de muitos outros. Escreva agora nos comentários: Senhor, eu escolho te seguir, mesmo sem entender. Essa decisão, feita com sinceridade, pode ser o início de um recomeço que o céu já escreveu para você. E ao curtir este vídeo, você estará ajudando outras Ruths a não desistirem, a crerem que Deus ainda honra passos de fé dados em silêncio. No próximo bloco, vamos falar sobre um dos momentos mais decisivos da vida de Paulo, quando ele precisou deixar para trás tudo o que era e acreditava. Para receber uma nova identidade diante de Deus, prepare-se para entender que a transformação do futuro começa quando a luz de Cristo nos cega para o passado. 9 Paulo. Quando a luz de Cristo nos cega para o passado e revela o verdadeiro futuro. Saulo de Tarso era tudo o que a religião podia admirar. Um fariseu zeloso, estudioso, influente, um homem convicto de estar defendendo a verdade, mas sua defesa era cega, violenta e mortal. Ele respirava ameaças contra os cristãos, prendia-os, aprovava execuções. Sua fé era uma prisão, sua convicção, uma arma, até que algo aconteceu no caminho para Damasco. Com cartas na mão, para prender discípulos do caminho, ele é interrompido por uma luz tão forte que o lança ao chão, e uma voz que rasga sua consciência: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos, capítulo 9, versículo 4, ele pergunta: quem é, Senhor? E a resposta ecoa até hoje: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Nesse instante, Saulo é cegado, literalmente. Seus olhos se fecham para tudo o que era, para sua força, sua razão, sua arrogância, e começa um silêncio. 3 dias sem ver, 3 dias sem comer, 3 dias de confrontação interior. O homem que tinha todas as certezas, agora se vê vulnerável, dependente, quebrado. Mas é nesse lugar, nesse abismo, que Deus começa a reescrever sua história. Ananias, um discípulo comum, recebe um chamado: ir até Saulo, impor as mãos e dizer-lhe que Deus o escolheu. Ele hesita, teme, afinal, aquele homem era um perseguidor. Mas Deus responde com palavras que mudam tudo: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Atos, capítulo 9, versículo 15. E assim, aquele que antes espalhava medo passa a pregar graça. Aquele que respirava ameaças, agora anuncia vida. Aquele que rejeitava Cristo, agora vive por ele. O nome muda, emissal muda. O futuro muda. Saulo se torna Paulo, e ninguém jamais foi o mesmo depois disso. Esse episódio nos mostra que às vezes Deus precisa nos cegar para o passado, para que possamos enxergar o futuro. Há momentos em que Ele interrompe tudo, derruba nossos planos, desorganiza nosso caminho. Porque se continuarmos pela estrada da lógica, do orgulho, do medo ou da falsa justiça, jamais viveremos o que Ele preparou. E talvez você esteja exatamente nesse ponto. Algo temporário, um imprevisto, uma perda, uma crise. E você sente que está em silêncio, que não vê nada, que está cego para o que vem. Mas escute, é nesse lugar que a identidade nova começa a ser formada. O silêncio não é ausência, é preparo, é reconstrução.
Paulo nunca mais foi o mesmo, e você também não será. Mas para isso, precisa aceitar a luz, mesmo que ela te cegue por um tempo, mesmo que ela exponha quem você foi, porque depois da luz vem o chamado, e depois do chamado vem a missão. Escreva agora nos comentários: Senhor, me mostra quem eu sou em ti. Essa oração pode mudar sua trajetória, e ao curtir este vídeo, você estará ajudando outros Paulos, pessoas que se sentem longe, erradas, indignas, a entenderem que Deus ainda chama, e que a maior missão pode nascer do maior erro. No próximo bloco, vamos contemplar uma cena íntima e transformadora. A mulher pecadora que unge os pés de Jesus e descobre que o perdão é o solo fértil onde o futuro floresce. Prepare-se para descobrir que quando você se derrama diante de Deus, Ele reconstrói tudo o que você pensava. Tua vida. 10. A mulher que ungiu os pés de Jesus. Quando o arrependimento abre a porta de um novo futuro. Em Lucas capítulo 7, somos levados a um ambiente carregado de tensão espiritual. Um jantar na casa de Simão, um fariseu. Jesus está ali, reclinado à mesa, quando de repente entra uma mulher, não qualquer mulher, uma pecadora conhecida, uma daquelas que a sociedade julga com facilidade, uma daquelas que para muitos não tinha mais volta. Ela não diz nada, não faz discurso, explicar sua história. Ela apenas chora, com lágrimas silenciosas, ela molha os pés de Jesus. Depois, enxuga com seus cabelos, beija-os e unge-os com um perfume caro. O escândalo é imediato. Os olhares são de condenação. Simão pensa consigo: se este homem fosse profeta, saberia quem e que tipo de mulher é esta que o toca? Uma pecadora. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos do coração, responde com a sabedoria que desnuda os fariseus e exalta os humildes. Ele conta uma parábola simples sobre dois devedores, um que devia muito e outro que devia pouco, e pergunta: qual deles o amará mais, depois de perdoado? E Simão responde: aquele a quem mais se perdoou. Então Jesus se volta à mulher e diz algo que muda tudo: os seus muitos pecados lhe foram perdoados, porque ela muito amou. E conclui com palavras que nenhum julgamento pode apagar: a tua fé te salvou, vai em paz. Lucas 7, versículo 50. Esta é a cena. Uma mulher que carregava o peso do passado, que já havia sido definida pelos outros, que sabia que estava quebrada, mas que decidiu se aproximar do único que poderia reconstruí-la. Ela não trouxe justificativas, true perfume, trouxe lágrimas, trouxe arrependimento. E isso foi o suficiente para Jesus abrir diante dela as portas de um novo futuro. Essa história é um espelho para muitos de nós. Talvez você se identifique com ela. Talvez sua história esteja marcada por erros. Talvez você esteja cansado de carregar o rótulo do passado. Talvez você ache que já é tarde demais para recomeçar. Mas hoje, o Espírito Santo quer te dizer: nunca é tarde para quem se derrama diante de Deus. O arrependimento sincero é a ponte mais curta entre o passado e o futuro. Ele transforma lágrimas em sementes, perfume em adoração, humilhação em exaltação. Enquanto os religiosos apontavam o dedo, Jesus estendia a mão. Enquanto o mundo dizia: pecadora, Jesus dizia: e essa mudança só aconteceu porque ela decidiu se aproximar, não com palavras, mas com entrega. Talvez você esteja tentando consertar tudo com esforço próprio, tentando se justificar, tentando esconder. Mas a resposta está em se render. MC Ajoher, MC Daromar. Quando você reconhece quem é diante de Deus, Ele revela quem você pode ser nele. Escreva agora nos comentários: Senhor, eu me derramo diante de ti. Essa frase pode ser o perfume da sua entrega. E ao curtir este vídeo, você estará ajudando outras almas cansadas, feridas, quebradas, a saberem que Jesus ainda recebe os que choram, e que o perdão é o início de uma nova história. Agora, prepare-se, porque no próximo e último bloco, vamos caminhar juntos rumo à conclusão desta jornada. Você chegou até aqui, e agora vai entender com profundidade o que Deus faz com o seu futuro, quando você finalmente solta o passado. Conclusão: quando você solta o passado, Deus finalmente libera o seu futurose. Você chegou até aqui, não tenha dúvida. Você faz parte de um pequeno grupo de almas que ouvem, não só com os ouvidos, mas com um coração. Poucos são aqueles que permanecem até o fim de uma mensagem como esta. E por isso, quero te parabenizar. Você não está aqui por acaso. O Espírito Santo te trouxe e te guiou por cada bloco,
por cada história, por cada confronto e ego. Deseja selar algo definitivo em sua vida. Você viu, sentiu, entendeu que o passado, por mais doloroso, enraizado ou justificado que seja, não pode mais comandar o seu presente, nem bloquear o seu futuro. A mulher de Ló nos alertou sobre o perigo espiritual de olhar para trás. Abraão nos inspirou a sair, mesmo sem saber para onde. O jovem rico nos confrontou com o apego que impede a bênção. A samaritana nos mostrou que o passado pode ser reescrito pela água viva. Zaqueu revelou que Deus nos chama pelo nome mesmo quando ninguém mais acredita. Lázaro nos ensinou que nem a morte pode deter o tempo de Deus. Pedro provou que a queda não apaga a vocação. Ruth, que o futuro floresce quando escolhemos pela fé. Paulo, que a luz de Cristo pode nos cegar para depois nos revelar. E a mulher que ungiu Jesus, que o arrependimento sincero abre portas que o orgulho jamais alcançaria. Todas essas histórias convergem para uma verdade única. O seu futuro não está nas mãos do seu passado, está nas mãos de Deus. Mas existe um requisito, uma chave, um gesto de fé. Deixar ir, soltar o controle, soltar a culpa, soltar a identidade velha, soltar o que Deus já pediu para entregar. Você já tentou resistir, já tentou conviver com os dois mundos, já tentou orar e jejuar, mas ainda preso a vínculos antigos, memórias mal resolvidas, histórias não encerradas. Agora, de crer que o novo só floresce quando o velho é arrancado, que o céu só constrói quando o coração está limpo, que a libertação não é um evento, é uma decisão. Por isso, eu te convido agora a declarar publicamente, como uma marca espiritual sobre esta palavra. Escreva nos comentários: hoje eu entrego meu passado e escolho viver o futuro que Deus escreveu para mim. E se você sentiu que esta mensagem falou com a sua alma, então curta este vídeo. Não é apenas um gesto técnico. ATODF. Quando você curte, o algoritmo do YouTube entende que esta palavra é relevante e mostra para outras pessoas. E acredite, você pode ser o instrumento que leva essa libertação a alguém que está preso no passado há anos. Agora, se você ainda não está inscrito no canal, saiba de uma coisa: há pessoas que usam esses vídeos como seu único momento de conexão espiritual na semana. Não tem uma igreja próxima, não tem com quem partilhar a fé e encontraram aqui uma forma de sustento espiritual. Ao se inscrever, você se junta a milhares que decidiram manter viva a chama da fé. Você se torna parte de uma família, uma comunidade invisível, mas real, viva e amada por Deus. Se você já está inscrito, parabéns. Você faz parte dos escolhidos que não apenas ouvem, mas caminham. Se ainda não está, não espere mais. Porque ficar de fora daquilo que Deus está fazendo não é neutralidade, é perda. E o tempo de perder já passou. Compartilhe este vídeo. Alguém precisa disso. Alguém está preso em um ciclo que só pode ser quebrado por esta verdade. E você pode ser o elo que conecta essa alma à libertação. Agora, antes de encerrar, permaneça em silêncio por alguns minutos. Ouça a música de fundo. Permita que o Espírito Santo te envolva nesse momento. Feche os olhos, respire fundo e diga em voz baixa: Senhor, obrigado pelo dia de hoje, pela palavra, pela tua presença. Eu te entrego tudo. Fique assim por um instante. Não pause o vídeo. Não corra. Não quebre esse momento. Porque às vezes, a paz que tanto buscamos vem justamente no silêncio depois da palavra. Que Deus te abençoe. Que te dê força para soltar e fé para avançar. O que Ele tem para o seu futuro é maior, mais santo, mais pleno do que tudo o que ficou para trás. A sua história ainda está sendo escrita, mas agora é Deus quem segura a caneta.